Muy buenas tardes, amados amigos y hermanos. Muito boa tarde, amados amigos e irmãos presentes e aqueles que estão através da internet e demais meios de comunicação. Que as bênçãos de Jesus Cristo, anjo do pacto, sejam sobre todos vocês e sobre mim também. E nesta ocasião, fale diretamente à nossa alma, nos abra as Escrituras e nos abra o entendimento para compreender as Escrituras correspondentes a este tempo final. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo, amém e amém. Quero ler em São Mateus, capítulo 16, versículos 27 ao 28, onde Jesus disse: Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo, alguns dos que aqui estão não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Podem sentar, queiram ter a bondade. O sétimo selo e o Espírito de Moisés e Elias. Como já sabemos, o sétimo selo é a segunda vinda de Cristo, o qual, em Apocalipse capítulo 8, versículo 1, aparece sendo aberto no céu, no livro dos 7 selos, no livro da redenção, que é o livro da vida do Cordeiro. Diz Apocalipse capítulo 8, versículo 1. Quando ele abriu o sétimo selo, fez-se silêncio no céu por cerca de meia hora. Aqui temos o mistério do sétimo selo sendo aberto no céu, e quando o precursor da segunda vinda de Cristo falou do sétimo selo, e este mistério do sétimo selo nos disse que um dos 7 anjos daqueles que apareceram aqui, um deles era diferente aos demais. 7 anjos vieram, mas nosso irmão Branham são 8 anjos no total nesta nuvem formada por anjos com seus corpos teofânicos. Agora, um destes anjos, aquele que se encontra aqui voando, que em seguida, ao virar a foto para a direita, forma a cabeleira branca do Senhor, é o anjo mais importante de todos estes anjos, porque é o anjo que tem o sétimo selo, ou seja, que tem a segunda vinda de Cristo. Diz, página 469 do livro dos selos em espanhol, disse: E notaram que eu disse que um desses anjos era muito diferente? Me parecia muito diferente aos demais. Estava numa constelação com 3 a cada lado e um acima. E aquele que estava ao meu lado, contando da minha esquerda para a direita, este seria o 7º anjo. Ele era mais brilhante e significava mais para mim do que os demais. Lhes disse que tinha assim o peito robusto e estava voando para o oriente. Lhes disse também que me levantou, me elevou. Se lembram? Agora aqui está. Era aquele que tinha o 7º selo, o qual mantive como uma pergunta na minha mente toda a minha vida. Os outros selos significaram muito para mim desde logo,
Mas vocês não imaginam o que significou este sétimo. Esse anjo que era diferente dos demais, o qual é Cristo, o qual é o anjo do pacto, o qual é o varão vestido de linho branco que aparece no livro do profeta Ezequiel, por aí pelo capítulo 9. Agora, vejam vocês, está aparecendo nesta nuvem formada por anjos. Porque, assim como foi cada anjo, mensageiro de cada era, foi manifestado na terra em um corpo de carne, também este anjo, que era muito diferente dos demais, tem que ser manifestado na terra em um corpo de carne humana para cumprir seu ministério, o ministério do sétimo selo, o ministério que estará dando cumprimento às promessas da vinda do Filho do Homem com seus anjos. E, porquanto é a vinda do Filho do Homem com seus anjos, a vinda deste anjo mensageiro, a vinda deste anjo que era diferente dos demais, estará vindo à terra em carne humana com os ministérios de Moisés e Elias, que são os ministérios dos anjos do Filho do Homem. Onde estiver este anjo, que era muito diferente dos demais, manifestado em carne humana na terra, estará operando os ministérios dos seus anjos, que são os ministérios de Moisés pela segunda vez, de Elias pela quinta vez e de Jesus pela segunda vez. Porque esse anjo é aquele que tem os ministérios correspondentes ao último dia, para manifestá-los através de carne humana. E assim é como estarão manifestados os ministérios dos anjos do Filho do Homem, com a grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, chamando e juntando a todos os escolhidos de Deus. Agora, estes ministérios de Moisés e Elias já foram manifestados em carne humana no passado. Podemos ver o ministério de Elias manifestado pela primeira vez em Elias Tisbita. Quem o manifestou? O Espírito Santo, o Espírito de Deus, em Elias Tisbita, porque era o Espírito de Cristo nos profetas do Antigo Testamento falando ao povo hebreu. Assim nos diz o apóstolo São Pedro, quando nos fala sobre do Espírito que estava nos profetas da antiguidade, diz em 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 10 em diante, diz: dessa salvação inquiriram e indagaram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos era destinada, indagando qual o tempo ou qual a ocasião que o Espírito de Cristo que estava neles indicava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e sobre as glórias que o seguiriam. Agora vejam, o Espírito de Cristo que estava nos profetas estava anunciando os sofrimentos que viriam ao Messias, que viriam ao homem onde estaria o Espírito Santo manifestado em toda a sua plenitude na sua primeira vinda. E as glórias que viriam depois desses sofrimentos, aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para vós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas para as quais até os anjos desejam atentar. Agora vejam vocês como o Espírito de Jesus Cristo estava nos profetas do Antigo Testamento. Esteve manifestado neles. Através destes profetas foi que veio
a la cual San palavra Pedro dice, profética, da qual São Pedro disse más segura que cualquier que é otra cosa. mais Dice, segura do que qualquer outra coisa. tenemos también la Diz, palabra profética más segura, a la cual hacéis bien temos en também a estar palavra atentos, profética como mais antorcha segura, que a qual alumbra fazeis bem en em lugar estar oscuro, atentos, como uma hasta que el tocha día que ilumina esclarezca, em lugar y el lucero de la escuro, mañana até que o salga dia clareie en vuestros e a corazones. estrela da manhã Y Cristo dijo, resplandeça em que vossos Él es la corações. estrella, o sea, el lucero E Cristo disse resplandeciente de que la Ele mañana. é a estrela, ou seja, a luz brilhante, O sea, resplandecente salga da el manhã. lucero de la mañana en vuestros corazones, Ou o sea, seja, saia a estrela da manhã em seus corações, ou seja, a segunda vinda de Cristo seja cumprida en e vuestros corazones, seja revelada em vossos corações a sua vinda. Seja recebida em seus corações. Saia resplandeciente de aí la mañana. O sea, a luz, la a segunda estrela resplandecente venida de da manhã, Cristo. ou seja, a segunda entendiendo vinda de primero Cristo. esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, Entendendo, porque nunca la profecía primeiramente fue isto, traída que por nenhuma voluntad profecia da humana, Escritura é de sino que os particular santos interpretação, hombres de Deus porque a profecia nunca foi hablaron produzida por siendo vontade de inspirados homem algum, por mas os homens santos de Deus Espírito falaram, Santo. inspirados Ahora pelo vamos ver como vino Espírito la Santo. palabra profética para Agora podemos el ver pueblo hebreo. como veio a También palavra el profeta profética Zacarias para o nos povo habla hebreu. Também de o la forma profeta em que Zacarias nos fala le habló al pueblo hebreo, da forma em que Deus y en el capítulo falou 7, ao verso povo hebreu, 11 al 12 dice que el e no pueblo capítulo hebreo no 7, quiso versículo escuchar la 11 ao voz de Dios. 12 Vean cómo diz dice, que o pero no povo hebreu quisieron não escuchar. quis escutar a voz de Deus. Vejam como diz, eles porém não quiseram escutar, e deram-me o ombro rebelde, e taparam seus ouvidos para que não ouvissem, sim, fizeram seus corações duros como diamante para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito mediante os profetas que nos precederam. Por isso veio a grande ira do Senhor dos Exércitos, porque quando não se escuta a voz de Deus, vem grande ira da parte de Deus e as maldições que estão faladas na Escritura em Deuteronômio, capítulo 27 e capítulo 28, e também em Josué, capítulo 9, capítulo 8, versos capítulo 8, del 9 en versículos adelante, do 9 em diante. vienen sobre las personas que no escuchan Essas maldições vêm sobre as pessoas que não escutam a voz de Deus. vienen las bendiciones, Mas para aqueles que escutam a voz de Deus, vêm as bênçãos faladas aqui na palavra de Deus. ahora vean ustedes cómo E agora, vejam vocês Deus como hablado por su espíritu Deus a través de los profetas falou pelo seu Espírito através dos profetas, e aqueles que não escutaram a voz de Deus, para eles veio grande ira da parte de Deus e veio o juízo divino. Deus sempre fala através de um homem, de um profeta, porque é em um profeta onde Deus coloca a sua palavra. Deuteronômio capítulo 18, versículo 15 ao 19 diz: O Senhor teu Deus te suscitará um profeta como eu, do meio de ti, de teus irmãos, a ele ouvirás. Foi o que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe no dia da congregação, dizendo: Não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei este grande fogo para que não morra. Então o Senhor me disse: Falaram bem no que disseram. Eu lhe suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti. Porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Eu mesmo pedirei contas de todo aquele que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome. E no livro de Atos, capítulo 3, versículo 22 ao 23 diz: Eu
o exterminarei do povo. Perde o direito de ser parte do povo de Deus e, consequentemente, perde o direito à vida eterna. Agora vejam como que através dos profetas é que Deus falou ao seu povo. Em seguida, nos últimos dias, diz São Paulo, em Hebreus capítulo 1, versículo 1 em diante, que Deus falou nos últimos dias através do seu Filho, diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, como Deus falou através dos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem também é um profeta, a quem constituiu herdeiro de tudo e por quem fez o universo. Agora podemos ver que Deus falou no Antigo Testamento através dos profetas e ao final falou através de Jesus. Já quando falou através de Jesus Cristo, já estava se cumprindo os últimos dias, ou seja, no primeiro dos últimos dias, que é o 5º milênio. E em seguida, encontramos que Jesus Cristo continuou falando. Como? Ele disse em São João capítulo 10, versículos 14 ao 16. Eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, ou seja, que não são do aprisco hebreu. A mim convém agregá-las também. Elas também ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Ouvirão a voz de quem? Do bom pastor, de Jesus Cristo. E haverá um rebanho e um pastor, porque são chamadas e juntados de era em era, através da voz de Jesus Cristo, através de cada anjo mensageiro, em cada era da sua igreja gentia. E para este tempo final, Jesus Cristo, bom pastor, nos fala na era da pedra angular. E aí nos revela todas estas coisas que em breve devem acontecer. E assim nos revela estes mistérios que correspondem a este tempo final. E toda a Escritura prometida para este tempo final, que fala deste tempo final, tem que ser cumprida neste tempo final. E tem que ser aberta gradualmente cada profecia correspondente a este tempo final. Porque Jesus Cristo enviou o seu anjo mensageiro para dar testemunho de todas estas coisas, de todas essas promessas divinas, de todas estas profecias correspondentes a este tempo final, que profetiza o que estará acontecendo neste tempo final. Cada escritura correspondente a este tempo fala do que estará acontecendo neste tempo. E tem que ser cumpridas também, tem que ser reveladas essas escrituras que estão sendo cumpridas e as que faltam por serem cumpridas. E assim, é como, através da voz do bom pastor de Jesus Cristo nos falando na era da pedra angular, todos estes mistérios são abertos para serem recebidos, cridos na alma e entendidos lá. E, em seguida, entendidos também em nossa mente e em nosso espírito, em todo o nosso ser. Para então dizer... Mas isso é mais simples do que eu estava imaginando, porque todas as coisas são simples.
Agora, el ministerio o de ministério Moisés y Elías. de Moisés e Elias. Encontramos que en Elías Tisbita, Encontramos que em Elias el Tisbita, Espíritu Santo o Espírito Santo ese manifestou ministerio poderoso. esse ministério poderoso. Luego, eso fue Em por primera seguida, ocasión. isso foi Luego, por segunda por primeira ocasião, ocasião. manifestou esse mesmo Em seguida, por ministério segunda poderoso ocasião, manifestou este em Eliseu. mesmo ministério poderoso em Eliseu. Sobre ele reposou Sobre ele el repousou espíritu de Elías, dijeron o espírito los de hijos los Elias. profetas, Disseram cuando os vieron filhos que dos Eliseu profetas quando abriu o viram que Jordão, Eliseu en la abriu o misma forma Jordão en que lo había da hecho mesma forma el profeta que Elías. tinha feito o Ahí profeta estuvo el Elias. espíritu Aí esteve ministerial de Moisés, o espírito de Elías, ministerial de corrigió, de Elías, Moisés, manifestado corrijo, por de segunda Elias, ocasión. o ¿Quién lo ministério, o manifestó? espírito ministerial de Elias Espírito manifestado por Santo segunda que estava ocasião. Quem o manifestou? Eliseu. O Espírito Santo que estava em Luego el Eliseu. Espíritu Santo manifestó por tercera Em ocasión seguida, o Espírito Santo manifestou por terceira ministério de ocasião Elias o ministério de Elias, el Bautista, em el cual João fue lleno del Batista, Espíritu Santo aún desde el o qual vientre foi de su cheio do madre, Espírito Santo e colocou ainda desde o ventre de sua mãe el Espíritu e Santo em Juan el colocou o Bautista, Espírito el Santo em João ministerio de Batista, Elías, por o ministério de tercera Elias, por ocasião. terceira ocasião. Vean que siempre es un hombre Vejam que sempre é um homem tiempo en donde Dios do tempo onde cumple esa Deus promesa, cumpre essa pero el promessa, ministerio es el ministerio mas o que ministério é o había ministério manifestado en el que profeta Elías. tinha manifestado no profeta Elias, Siempre cambiando de sempre un hombre mudando a otro, de um homem de un velo de a carne outro, a de um otro véu de carne velo de carne. a outro véu de Luego, carne. Em La seguida, cuarta ocasión en que fue a manifestado quarta esse ocasião em ministerio que fue foi manifestado esse ministério reverendo William Branham, foi que foi no o reverendo William Branham, que foi o precursor da segunda vinda de Cristo. O Espírito Santo nele operou operou o ministério de Elías por o quarta, ministério de Elias por quarta e não ocasião. se chamava Elias, se chamava E William não Branham se chamava ou William Elias, Mario Branham. se Como chamava tampoco Juan el Bautista William se Branham chamava ou William Mario Branham, Elias, como pero tampouco en João él Batista se también chamava estuvo Elias, mas nele também esteve ministério de o Elias. ministério de Esse Elias. Esse espírito precursando a ministerial primeira vinda de Cristo, precursando através de Juan el Bautista, e precursando a la primeira segunda vinda de Cristo através de João Batista e William Mario precursando a segunda vinda de Cristo através de William Marion Branham. Branham. Luego, para la quinta ocasión, Em seguida, que para a esse quinta espírito ocasião, em que ministerial de esse Elias espírito ministerial de Elias manifestado será en manifestado este planeta Tierra, neste planeta Terra, carne humana, em será carne humana, en un será hombre de em este um tiempo homem final. deste tempo final. Así, lo dijo el Assim, precursor de la segunda, o disse o precursor da segunda vinda de Cristo. el libro de No livro los sellos, dos página selos, 399, página en 399, español, em espanhol, contestando la pregunta número 11 que le hicieron, respondendo la à cual pergunta dice, número 11 que lhe fizeram, a qual el Elías diz: que viene a predicar a o los Elias judíos, que vem pregar aos judeus, ou seja, ese quinto Elías, esse es el quinto verdadero Elias, Elías que estuvo é en los o días de Acab, verdadeiro Elias que esteve ou nos será dias de solamente Acabe? el Ou espírito de será Elias somente o espírito de homem? Elias em La outro homem? contestación es, yo A he pensado resposta que é: será un hombre eu pensei que deste será tempo, um homem deste ungido tempo, com esse ungido com esse espírito. o sea que Ou seja, que el Elías del día posterior o del Elias séptimo do milenio, último dia do que le sétimo predicará ao milênio, pueblo hebreu, que pregará ao povo hebreu e chamará e 144.000 juntará hebreus, 144 mil hebreus la cuarta ocasión en que na el ministerio de quinta Elías ocasião em que o ministério de estará Elias manifestado en la tierra, estará manifestado na terra. Vejam vocês, eso será isso será un hombre ungido um homem ungido con ese com espíritu esse ministerial. espírito Y para ministerial. ser ungido con ese espíritu ministerial, E para ser ungido com esse tiene que espírito estar ministerial, ungido con el Espíritu tem que Santo, estar ungido porque es el Espíritu Santo com o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo quem tem ministérios e opera ministérios los profetas que él nos envía. profetas que ele envia. Ese hombre
Esse homem é quem aparece em Apocalipse capítulo 7, o anjo que vem com o selo do Deus vivo para chamar e juntar 144 mil hebreus, 12 mil de cada tribo. Qual é o selo do Deus vivente? O Espírito Santo. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus com o qual fostes selados para o dia da redenção, diz São Paulo aos Efésios no capítulo 4, versículo 30. E agora, este anjo mensageiro, este profeta mensageiro no último dia, vem com o selo do Deus vivo, ou seja, que vem com o Espírito Santo nele manifestado. Vem com o Espírito Santo em sua manifestação final. E o Espírito Santo, ungindo este homem, no último dia, operará os ministérios de Moisés e Elias nele, e o de Jesus também. Por isso, Deus ungirá com o ministério de Elias em sua quinta manifestação e com o ministério de Moisés em sua segunda manifestação e com o ministério de Jesus em sua segunda manifestação. Assim que vejam estes três grandes ministérios que foram manifestados na Terra em tempos passados, serão manifestados novamente neste planeta Terra, em carne humana, em um homem deste tempo final. Deus não tem dois profetas maiores ao mesmo tempo, mas sim pode ter três ministérios ou dois ministérios maiores, ao mesmo tempo sendo manifestados em um homem, ou seja, em um só homem, o qual é ungido com o Espírito de Deus e Deus opera esses ministérios nesse homem, assim como aconteceu com Eliseu, que pediu uma dupla porção do Espírito que estava em Elias e a recebeu. E agora, para o último dia, antes de Elias ir em sua quarta manifestação, o anjo do Senhor Jesus Cristo veria Elias e, em seguida, receberia essa manifestação do Espírito ministerial de Elias, do Espírito ministerial de Moisés e o Espírito ministerial de Jesus. Ou seja, que esse anjo mensageiro estaria recebendo uma tripla manifestação de Deus. Ou seja, uma tripla porção do Espírito de Deus manifestado. A porção de Moisés pela segunda vez, a porção de Elias por quinta vez e a porção de Jesus por segunda vez. Esse anjo não pede uma dupla porção, mas uma tripla porção. E aí temos esta tripla porção. Os ministérios de Moisés por segunda vez, de Elias por quinta vez e de Jesus por segunda vez, para serem manifestados no anjo do Senhor Jesus Cristo. Esse anjo de Apocalipse capítulo 7 que vem com o selo do Deus vivo. Esse anjo do Senhor Jesus Cristo, onde vem o Espírito Santo, o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, que é a palavra encarnada em um homem. Amém. E a palavra encarnada em um homem
el ministerio de Jesús por segunda vez. estará manifestando o E o ministério de Jesus pela ministério de segunda Elias por vez e o segunda vez, ministério de Elias e o por segunda ministério vez e o El ministerio ministério de Elías por quinta vez y el o ministério de Moisés Elias por quinta vez, o ministério segunda vez. Ahí tenemos de Elias por quinta vez e o ministério de Moisés por segunda vez. Aí temos os ministérios, os grandes ministérios prometidos para serem manifestados neste tempo final, porque o Filho do Homem virá com seus anjos e então recompensará a cada um conforme as suas obras. E aí estarão las bendiciones as bênçãos para los escogidos de Dios, para os escolhidos de para poder Deus, ser llamados juntados, para poderem serem chamados, juntados e preparados para serem transformados e raptados e receber essa bênção tão grande da parte de Deus, na qual obteremos a imortalidade e seremos a imagem e semelhança do Senhor Jesus Cristo. y E também para la cizaña vendrá para o su joio pago, virá que son los juicios a divinos sua de la recompensa, gran que são os tribulación. juízos divinos Essa da é a grande maldição tribulação. para a cizaña, Essa é a maldição pero para el para o trigo joio, viene mas la para o bendición trigo de Dios. vem a bênção de Deus. Y E dice San Pablo, diz São hablándonos Paulo, de la bendición falando-nos y de da la maldición, bênção e da en su maldição, carta a los Hebreos, capítulo em 6, sua carta aos Hebreus, no versos capítulo 6, versículos 7 al 7 8 dice, porque ao la 8 tierra que diz: bebe la a lluvia, terra que que embebe a muchas veces chuva, cae sobre que ella, muitas vezes cai e sobre produz ela erva proveitosa e produz àqueles erva por os proveitosa quais para és lavrada, aqueles por quem é lavrada, bendição recebe a de Deus. bênção da parte pero de la Deus. tierra, Mas pero la que produce se produz espinos y abrojos, espinhos é e abrolhos, reprovada. é está rejeitada. próxima a ser E maldecida. perto está da E seu maldição. fim é O seu el fim ser é ser queimada. Agora, Agora, isto é aplicado isto é aplicado a indivíduos, a indivíduos, é aplicado também é aplicado a também naciones a nações e territórios do planeta Terra. indivíduos Indivíduos que produzem que produzem contrário contrário à vontade de Deus, à vontade de estão Deus, produzindo espinos e abrojos, estão produzindo espinhos e abrolhos e estão cerca e estão de ser perto maldecidos. de serem amaldiçoados. Mas os que estão produzindo Mas aqueles que estão Boa produzindo boa erva, bons frutos, estão cercanos a ser bendecidos, estão próximos a serem abençoados com a transformação dos seus corpos. e os que não estão produzindo E aqueles que não estão produzindo conforme a vontade de Deus, estão cercanos a ser e estão próximos a serem amaldiçoados e serem lançados no forno de fogo, na grande tribulação, onde será o choro e o ranger de dentes. Isto é a aplicação como indivíduos e como grupos religiosos encontramos que também tem a sua aplicação. Porque aqueles que não estiverem na etapa correspondente ao último dia terão que passar pela grande tribulação, onde será o choro e o ranger de dentes. Mas aqueles que estiverem na era que lhes corresponde neste tempo final e estiverem produzindo como devem produzir fruto, a 30 ou a 60 ou a 100 por um, são assinalados por Cristo como boa terra. Portanto, receberão a bênção de Deus. E a era que estiver produzindo
el fruto correspondiente al tiempo o final, fruto correspondente ao tempo final, o fruto da era da pedra angular, será bendecida. será abençoada. Ese pueblo, Essa era, essa esse gente que povo, esté ahí, essa y gente su que edad estiver aí, será bendecida, y su edad será e sua era será abençoada, e sua era será a era eterna, que passará pelo milênio, para toda, passará o milênio e continuará para toda a eternidade, donde todos los hijos onde de Dios llegarán, todos os filhos e filhas de Deus chegarão à llegarán perfeição. a ser a imagen y semejanza Chegarão a de ser a nuestro amado imagem e semelhança do Señor nosso amado Os Senhor mortos em Jesus Cristo Cristo. Os ressuscitarão mortos em em corpos Cristo eternos ressuscitarão em corpos y eternos llegarán a la inmortalidad, e chegarão à imortalidade. tendrán un cuerpo inmortal. Assim terão um corpo imortal e nós, os que vivemos, seremos transformados e obteremos a imortalidade física também. E teremos assim um corpo eterno. Y así recibiremos E todas las assim bendiciones. receberemos todas as bênçãos de Deus. Y ahora los territorios, E agora os territórios, naciones, como pueblos, nações, povos e línguas. siempre el territorio Sempre o território donde han onde estado los hijos de Dios en cada estiveram etapa, os filhos de Deus em cada ha etapa, sido bendecido por Dios. foi abençoado Porque por estado Deus, produciendo, porque em esteve essa produzindo etapa, nessa y en esa etapa generación ha e estado nessa produciendo geração buen esteve fruto, ha estado produzindo bom fruto, trigo, esteve hijos produzindo trigo, del reino. filhos do reino. Por eso la bendición de Dios Por isso a bênção de Deus ha sido manifestada foi en manifestada diferentes naciones y em continentes, diferentes nações e continentes de haber por tenido causa a los de ter hijos de Dios tido os filhos de en Deus la edad na que se era vivió que se viveu en el programa divino, no en ese programa territorio. divino nesse território. Pero luego, Mas que em passa seguida, depois que passa época a o época dessa ou nación etapa o continente, dessa nação ou continente, luego em outro seguida, território outro comienza a território producir começa a produzir buen fruto, bom comienza fruto. Dios a enviar a Deus esse começa a território enviar a esse seus território e comienza a el nascer os mensaje seus filhos correspondiente a essa e edad, começa a mensagem correspondente a essa era a y ser esas pregada, personas comienzan e a essas recibir pessoas começam a palavra de receber Deus, a e se palavra de produz Deus e se produz espiritual um despertamento alma espiritual dessas pessoas. na alma dessas esse pessoas. E começa esse a território produzir bom fruto, começa a produzir hijos bom fruto, e hijas de filhos e filhas de del reino, Deus, filhos do representados, reino representados no trigo. aunque también aparece Mesmo que também aparecem, cizaña, hijo del mal. aparece joio, Pero, filhos do mal. miren Mas, vejam vocês, Cuando Dios iba a destruir a Sodoma y a quando Gomorra, Deus ia destruir Sodoma e Gomorra, Abraham trató de que no viniera la destrucción Abraão sobre Sodoma y Gomorra, porque tentou de que não viesse a destruição sobre Sodoma e Gomorra, porque o seu sobrinho Ló vivia com sua família em Sodoma. y Abraham intercedió por su E sobrino, Abraão intercedeu pelo seu sobrinho para que o juízo divino não viesse sobre esse que território. dijo a Dios, E destruirás tú Disse al a justo Deus: con destruirás el tu injusto, no haga o tal justo cosa com o injusto? el juez de Não toda la faça tal tierra. coisa o juiz de toda a terra. Hay Se Sodoma en ese territorio houver em Sodoma, 50 nesse justos, território, 50 destruirás tú. justos, destruirás tu esse Deus lhe território? dijo, Deus "No lhe lo disse: destruiré por não amor destruirei, a esos 50 por amor a esses Ahora 50 vean lo que justos. Dios hace Agora vejam o que Deus cuando faz hay quando há 50 justos 50 justos en una ciudad. em uma cidade. Aunque esa ciudad se merece la destrucción, Mesmo que esta cidade por amor a mereça a esses destruição, justos, por amor a Deus esses perdona justos, toda a Deus cidade perdoa e permite toda a que cidade continue e permite que existindo. continue existindo. Dios
Deus, por amor a sus por escogidos, amor no aos ha seus destruido escolhidos, não este destruiu planeta Tierra. este planeta Terra, Aunque ya hace cientos de años mesmo que já fazem centenas de anos la destrucción, que la humanidad. merece a destruição à humanidade. Pero por amor a los escogidos, Mas por amor aos escolhidos, Deus ha extendido estendeu a a la raza vida humana. à raça humana. Abraham le dice a Dios, Abraão quizás disse no a hay Deus, 50 justos, quizás faltan 5 possivelmente, de los talvez 50, não hajam 50 destruirás justos, a la talvez ciudad, faltem porque 5 de dos 50. justos Destruirás a falten cidade, 5. porque Deus lhe disse a de Abraão, 50 justos faltem 5. não Deus a disse a Abraão, Por amor não a destruirei, a esos por 45 amor justos. a esses Recuerden 45 que Deus justos. está hablando com Recordem que Deus está E Deus falando com está Abraão. E em Deus cuerpo está visible, em um corpo en el cual visível, había estado comiendo no con Abraham, qual havia estado E com sua comendo com família, Abraão e com sua habían família, estado también los e arcángeles haviam Gabriel estado também e Miguel, os arcanjos los Gabriel e cuales Miguel, luego se os fueron quais em seguida se Sodoma, foram y allí a estaban, Sodoma, e em ali Sodoma, estavam em mientras Sodoma, Abraham enquanto estaba con Abraão Dios, con Elohim, e estava hablando com Deus, com Elohim, e intercedendo falando e por seu intercedendo pelo seu sobrinho Ló. y Abraham pues deseaba E Abraão, que pois, Sodoma desejava y Gomorra que no fueran Sodoma destruidas, aunque e se Gomorra merecían não la fossem destrucción, destruídas, né, mesmo que merecessem a porque allí destruição, vivía Lot porque y su ali familia, vivia Ló y e sua tenían família, muchas propiedades, e tinham muitas Abraão não propriedades, queria que a ruína e viesse Abraão não queria que a sobre ruína Ló viesse e sua sobre família. Ló e sua família, porque porque un hombre como Abraham um homem como deseaba la Abraão ruina, não de sua desejava a ruína da sua família. y ningún hombre desea la E ruina nenhum homem deseja de sua a família. ruína da sua família, ni de su hogar, nem do seu ni lar, de sus sobrinos, nem dos seus sobrinhos, aunque sean personas mesmo que que vivan sejam pessoas outra que casa, vivam o em outra cidade, casa, ou ou em em outro outra país. cidade, ou em outro país. y si alguno no Y- piensa como Abraham pensaba, Se alguém não pensa como Abraão pior. pensava, é pior que los incrédulos que os incrédulos. no tienen amor para su Não familia. tem amor Y si no pela tiene amor sua para su família. familia, E se não tem amor pela sua tampoco puede família, tener amor para Dios. tampouco pode Porque ter se não amor pode amar a para quem Deus. vê, Porque se como não pode amar a quem vê, a quem não como amar a quem não Y vê? es que Assim expresen que su amor, Expressem seu amor protejan a para os sus seus familiares, familiares, protejam os seus lutem para familiares e lutem la para ruina no que venga a ruína não venha sobre sus familiares, sobre seus parientes, familiares, ni sobre parentes, sus hogares, nem sino que sobre seus permanezcan lares, mas que unidos en el permaneçam amor divino, unidos no que se amor mantengan divino los hogares e unidos se mantenham em el os santo lares estado unidos del no matrimônio. santo estado do matrimônio. Abraão Abraão tenía se mantinha intercediendo por Lot, intercedendo por Ló, aunque Lot no lo sabía. mesmo que Ló não sabia. Y Dios, estando E Deus, Abraão, estando estaba com Abraão, escuchando a su amigo e Abraão. estava escutando seu Y le amigo estaba Abraão, revelando a Abraão e lo estava que revelando a Abraão o que iria ia. fazer. Recuerden que siempre que aparece Recordem que sempre que Elohim, aparece Elohim, hay juicio que va a caer sobre há la raza humana, juízo que pero vai también cair sobre a bendición raça humana, mas para também bênção los para descendientes de Abraão, os descendentes por de meio Abraão, através de Cristo, de el Cristo, hijo de Abraão. o filho de Abraão. Ahora, Agora, Abraão le dice, quizás Abraão no hay 45 diz, justos allí. talvez não hajam Quizás 45 solamente justos 40. ali, talvez hajam Destruirás somente tu 40. Destruirás tua Porque de los cidade, 50 que te dije al porque principio, dos faltan 50 que eu te 10, disse no e princípio, solamente hay 40, faltam 10 Deus lhe e disse, somente há 40, no le destruiré,
por amor Então Deus a diz, esos 40. não a destruirei por amor a esses 40. Abraham puede ver Abraão la misericordia de Dios pode ver a misericórdia de Deus. como, aún faltando Ainda faltando 10 personas de los 50, 10 pessoas dos 50, extiende Deus su misericordia. ainda E aí, estende 40 sua justos misericórdia, se houver 40 justos ali. Abraham continúa hablándole a Dios y dice, Abraão bueno, continua falando com Deus e permite que diz, yo bom, siga hablando, aunque yo soy permita que eu ceniza, continue falando, polvo, embora eu seja pero permite cinza e que yo pó, siga hablando, mas permita que eu continue falando quizás diante de solamente ti. allí hay 30 Talvez justos. somente ali Dios hajam le 30 dice, "No la justos. destruiré". Deus E diz, aí, não a destruirei 30 se justos houver 30 justos ali. Lot dice, o Abraham dice, Abraão diz, quizás solamente hay 20 justos. talvez somente hajam 20 justos. Habiendo A 20 destruirás? justos allí, Havendo Dios le 20 dice, justos "No la ali? destruiré Deus disse, por não a amor destruirei por a esos amor 20 justos". a esses 20 justos. Abraham dice, Abraão ahora disse, permíteme hablar, agora última me vez. permita falar por última vez. y va a llegar al número E vai chegar ao más número, pequeño al cual ao podía menor llegar. número ao qual podia chegar. E diz, Quizás hay talvez solamente allí 10 haja justos, somente ali 10 justos. quizás solamente hay 10. Dios le dice, Talvez "No la somente destruiré haja 10. por Deus amor diz, não a destruirei por a esos amor 10 justos que a están allí". esses 10 justos que estão ali. Y ahora, E agora, para Abraham, para Abraão, sería de mucha esperanza seria de muita esperança saber que com 10 no sería justos destruida ali, la ciudad de Sodoma. não seria destruída a cidade de Sodoma e de Gomorra. Y ahora, E agora, si Lot no Se Ló había tenido en su não familia tivesse control tido de em natalidade, sua família controle da cidade, de natalidade, a cidade se salvaría. se Pero Lot salvaria. solamente había tenido Mas Ló 2 somente hijas. tinha tido 2 filhas. Vean, hay momentos Vejam, há en que es una momentos bendición, em que é uma bênção ter hijos, filhos y para esa ocasión, e, para hubiera essa sido ocasião, una bendición para Sodoma. teria sido uma e Gomorra. bênção para Sodoma e Gomorra. Y ahora, esto no quiere decir E agora, que tengamos hijos por E isso não montones, quer dizer que tenhamos filhos aos Por quê? montões, porque no solamente a nosotros, se não nos ha somente encomendado de poblar a la nós tierra, nos sino que encomendou hay de más povoar a personas terra, mas que cumprem que há mais também pessoas que cumprem propósito. também esse propósito. Ahora, Agora, Abraham, de seguro, Abraão en su corazón decía, certamente em seu coração dizia: Siló ya se ha multiplicado já y se han se casado multiplicou. sus hijas. e suas filhas se casaram. Si se han casado sus hijas, pues ya E se suas filhas se casaram son más personas, y si han tenido hijos, ya hay más personas. e já são mais pessoas, e se tiverem tido mais filhos, já são mais pessoas. E se Ese chegarem a territorio 10, de Sodoma continuará y Gomorra, existindo este território de Sodoma e Gomorra. y Lot no E perderá Ló sus rebaños, não perderá não seus perderá suas rebanhos, propriedades. não perderá suas propriedades. como Abraham Vejam, amaba a su como sobrino Abraão Lot, amava no quería que o seu perdiera sobrinho Ló. Não queria que sus perdesse propiedades, sus riquezas, suas propriedades, suas riquezas y que le tinha había obtido costado e que muito tinha custado muito y trabalho. ahora, E agora, cuando Elohim quando termina de Elohim hablar con Abraham, termina de falar Por que com Abraão, no porque continuó Abraão bajando el número, não continuou Não bajou de diminuindo 10 o a número, 5? não diminuiu de 10 a 5? porque Porque no podía bajar de 10. não podia diminuir Porque de 10. cuando el mundo antediluviano Porque quando o mundo pré-diluviano existió, y existiu Noé predicó que vendría el juicio e divino sobre Noé la pregou tierra, que viria o juízo divino sobre a solamente terra, hubo 8 somente personas houveram 8 que pessoas creyeron el mensaje de Noé, que incluyendo creram Noé, na mensagem de Noé, incluindo y eso Noé. sería E Noé, isso seria como el Noé pastor profeta como de pastor una profeta congregación
de uma congregação de 7 Ahora pessoas. vean que no es Agora vejam la cantidad, sino que não é a quantidade, a não lo ser que cuenta delante de Dios. o que conta diante de es la Deus fe, la é a revelación fé, que a las personas revelação tengan que de as parte de pessoas Dios tenham para a da edad parte de en que Deus están viviendo. para a era em que Y estão solamente vivendo. hubo 8 personas, incluyendo al profeta Noé, que tenían la E revelación somente houveram 8 de la palabra pessoas, de incluindo o Dios para ese profeta Noé, tiempo, que tinham a revelação e da la palavra creían. de Deus para esse tempo por e eso criam nela. construyó Noé, E por isso, sua família Noé a arca, construiu com sua família a arca, sabiendo que iba a venir ese juicio divino, sabendo sobre que a iria raça vir humana. esse juízo divino sobre a raça y humana. Dios no perdonó. E Deus não mundo perdoou antediluviano, ao mundo havendo pré-diluviano, 8 personas creyentes havendo 8 pessoas crentes de na Dios mensagem a través del profeta Noé. de Deus através do E se Deus profeta não perdoou Noé. o mundo E se antediluviano Deus não com perdoou o 8 mundo pessoas pré-diluviano com 8 justas, pessoas justas, porque tenían el sacrificio porque por el tinham um pecado, sacrifício el pelo cual pecado, efectuaban o Noé y qual su familia, efetuavam Noé e sua família, e por isso eram chamados justos aqueles que ofereciam a Deus porque esses cubrían sus sacrifícios, pecados con porque cobriam la seus sangre pecados de esos sacrificios. com o sangue desses agora, sacrifícios. Con E 8 agora, personas que hubo en com el 8 tiempo de Noé pessoas que justas, houveram no tempo Dios de Noé justas, Dios destruyó el mundo Deus destruiu antediluviano. o mundo pré-diluviano. Sodoma y Gomorra Portanto, Sodoma tenía e que tener Gomorra lo menos tinham 10 que ter ao personas menos justas para 10 Dios no pessoas destruir justas para a Sodoma Deus não destruir e Gomorra. Sodoma e Gomorra. y tuvo menos E de lo que teve tuvo el menos mundo antediluviano. do que Tuvo teve o mundo solamente pré-diluviano. Teve 4 somente personas. 4 Lot, pessoas. Su Ló, esposa Sua y sus 2 esposa hijas. e suas 2 filhas. Son llamados justos porque ellos ofrecían a Dios São chamados justos porque eles ofereciam a Deus o sacrifício pelo esos pecado. sacrificios de los animalitos. Esses Sus sacrifícios pecados eran cubiertos con la dos sangre. animaizinhos e seus pecados eram cobertos com o sangue Deus não desses veia sacrifícios e el Deus não pecado via em o eles. pecado Por eso neles. también, Por isso Quando também, el quando profeta Balaam miró o profeta al pueblo hebreo, cuando Balaão Balaam olhou ao povo hebreu, quando le Balaque pidió pediu maldijera al pueblo hebreo, amaldiçoasse o povo hebreu, Balaão que no disse veía maldad que não en via Israel. maldade em Israel. Y el pueblo hebreo E o povo pecaba hebreu a diario, pecava diariamente, mas por causa de ter o sacrifício pelos seus pecados, pelo pecado, seus pecados estavam cobertos diante de Deus. E agora, vejam vocês, em Sodoma e Gomorra, somente 4 pessoas justas, a causa de que ofrecían a Dios el sacrificio. porque ofereciam a Deus o sacrifício pelo pecado. Y por cuanto no hubo 10 personas justas, E porquanto não houveram 10 pessoas justas, Deus, escuchando la petición de Abraham por escutando Lot, o pedido de Abraão por Ló, ordenó a los ángeles, ordenou aos anjos, que sacaran Gabriel e fuera de Miguel, Sodoma y Gomorra, que tirassem para fora de Sodoma e Gomorra Ló antes da destruição y Gomorra. de Sodoma. Y los ángeles y Gomorra. le dijeron a Lot, sal de la ciudad. E os anjos disseram a Ló: saia da cidade, tu e tua família, porque Dios nos ha enviado Deus nos enviou para destruir esta cidade. los arcángeles Gabriel y Miguel. Os arcanjos Gabriel e Tiene que Miguel ver siempre con el juicio divino cuando cae estão sobre el relacionados planeta Tierra. sempre com o juízo divino quando cai sobre o planeta Terra. Eles estiveram relacionados com a destruição pré-diluviana, com a destruição de Sodoma e Gomorra e com todos estes juízos divinos que caem sobre a terra. Vejam vocês, também encontramos aos arcanjos Gabriel e Miguel intervindo no tempo de Nabucodonosor, no tempo também do Império Medo-Persa, no tempo do Império da Grécia e no tempo do Império Romano e neste tempo final também. Que estos arcángeles Que estes arcanjos estarán interviniendo
estarão en esta intervindo tierra en este tiempo final? nessa terra neste Claro tempo que sim. final? Claro que sim. El arcángel Miguel, O arcanjo dice la Miguel, escritura que es diz a Escritura que é o anjo de parte que está del pueblo hebreo. da parte do povo hebreu. Daniel capítulo Daniel capítulo 12 dice así: 12 en aquel diz tiempo assim: se levantará Miguel, naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que está de tu pueblo, pelos filhos de teu povo, ou seja, dos filhos do povo hebreu, ao qual o profeta Daniel pertence. Diz, e será tempo de angústia, qual nunca foi desde que houve nação até aquele tempo. Mas nesse tempo, livrar-se-á teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Ou seja, os 144 mil hebreus que estão escritos no livro da vida do Cordeiro serão libertados, porque Deus enviará o seu anjo, o anjo de Apocalipse capítulo 7, com o selo do Deus vivo, ou seja, com o Espírito Santo nele, e chamará e juntará 144 mil hebreus, 12 mil de cada tribo. E os arcanjos de Deus estarão a favor desse anjo mensageiro que virá neste tempo final chamando e juntando a todos os escolhidos de Deus. Os arcanjos Miguel e Gabriel, com os seus exércitos, estarão protegendo o anjo do Senhor Jesus Cristo, e ele poderá dizer, como disse o profeta Eliseu, quando o rodearam, o cercaram os exércitos sírios, e o servo de Eliseu diz a Eliseu: meu senhor, estamos cercados. Os exércitos sírios nos cercaram. Eliseu lhe disse: são mais aqueles que estão conosco do que aqueles que estão contra. E agora, em nosso tempo, assim como em cada era e em cada dispensação, foram mais aqueles que estavam a favor do mensageiro de cada era e também do mensageiro de cada dispensação, para este tempo final também são mais aqueles que estão com o anjo do Senhor Jesus Cristo e os escolhidos de Deus deste tempo final do que aqueles que estão contra. São mais. São Gabriel e Miguel com seus poderosos exércitos a favor do anjo do Senhor Jesus Cristo e os escolhidos de Deus deste último dia, que estarão recebendo a mensagem da palavra de Deus através do anjo do Senhor Jesus Cristo. Assim que, sabendo que são mais aqueles que estão conosco da parte de Deus do que aqueles que estão contra, não há motivo para estar com temores, porque Deus operará tudo para o bem. Todas as coisas operarão para o bem. E se surgir um aperto, uma perseguição, pois não tenha medo, porque já está profetizado que virá. Deus disse: não temais manada pequena, porque ao Pai lhe agradou dar-lhes o reino. Assim que o glorioso reino milenial será para nós estarmos com Cristo reinando por 1000 anos e em seguida por toda a eternidade. E o que vamos fazer quando vier esse aperto? Sabe o que vamos fazer? Vamos ser transformados. E depois iremos à ceia das bodas do Cordeiro.
Así es que cuando venga esa apretura, Assim que, quando vier este aperto, saiba para la resurrección que de los chegou o muertos en momento Cristo, para a y para la ressurreição dos transformación mortos em de Cristo e para a nosotros, transformação los que vivimos. de nós, os que para la vivemos. manifestación E para a del manifestação Espíritu de Dios, do de Espírito de Deus, de Jesus Cristo em Espírito Santo, manifestado em carne humana em seu anjo mensageiro, en el cumplimiento de los no grandes cumprimento milagros y maravillas dos grandes que serán milagres e realizados maravilhas por el que Espíritu serão Santo realizados através pelo Espírito de su Santo ángel através mensajeiro. do seu anjo Entonces no mensageiro, habrá onde limitaciones, não haverá porque ese es el limitações, tiempo en donde porque esse é o el ángel tempo de onde Jesucristo o anjo de Jesus Cristo estará adoptado estará adotado y en donde todos los escogidos de e Dios onde serán todos os escolhidos de Deus adoptados, serão en adotados, donde todos onde recibiremos el cuerpo nuevo todos essa é a receberemos o corpo novo, de nuestro cuerpo. que é a Ou adoção seja, do la nosso transformação corpo, ou nuestra seja, a es nossa la adopción transformação de los hijos e hijos de é a Dios adoção com dos filhos e cuerpos filhas de eternos, Deus a com imagem e corpos semelhança eternos, de nosso a amado imagem e semelhança Senhor do Jesus nosso amado E Senhor quando Jesus já Cristo. estemos transformados, E quando já estivermos transformados, já estaremos em uma estaremos em uma condição porque imortal, estaremos em um corpo imortal. porque Já estaremos em um corpo não imortal. lo tendremos. Este corpo Tendremos el já nuevo não cuerpo, teremos. que será Teremos um novo corpo que joven, será y jovem representará de 18 a 21 e anos, representará de 18 a 21 anos por toda a y será un eternidade. cuerpo perfecto, E será um corpo perfeito conforme a lo que Dios llama conforme perfecto, ao que Deus chama El perfeito, ya o fue qual já foi diseñado y desenhado e para cada destinado hijo e hija para de cada filho e filha de Pero hemos Deus. tenido que venir por esta tierra, Mas tivemos que en vir estos para essa cuerpos terra, mortales, nestes corpos mortais, un cuerpo que como é le um llama San corpo, Pablo, como São Paulo chama, animal. San Pablo nos dice São Paulo nos en diz, su carta em a sua los carta Corintios, Primera de Corintios, aos Coríntios, 1 aos capítulo Coríntios, 15, capítulo 15, versos, vamos a ver, versículos, vamos ver, versos 42 en adelante, versículos de Primera de 42 em Corintios, capítulo diante, 15 dice, de 1 aos así Coríntios, también es capítulo la 15 resurrección diz: de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará. Assim em também é a incorrupción. ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, é ressuscitado em incorrupção. Ou seja, estamos neste corpo corruptível, fomos semeados aqui, colocados neste corpo corruptível, e ao corpo morrer, o enterramos na terra, En la forma en que ou tengan prevista, na forma que tiverem previsto para deixá-lo, la persona lo porque deja, se va a otra pessoa já o dimensión, deixa, vai a outra dimensão. pero se resucitará Mas- como? Ressuscitará como? Resucitará en incorrupción. Un cuerpo incorruptible. Ressuscitará un cuerpo eterno, em incorrupção. Um corpo incorruptível e eterno é um los corpo muertos en no Cristo. qual ressuscitarão os Se mortos siembra em Cristo. deshonra, resucitará Semeia-se em ignomínia, glória. é ressuscitado Se em siembra glória. en debilidad, Semeia-se em ressuscitará fraqueza, é em poder. ressuscitado em poder. se siembra cuerpo animal, Semeia-se corpo animal, é ressuscitado o corpo este espiritual. cuerpo es cuerpo animal. Vem que este corpo é um corpo animal. Por isso é que Algunos han pensado que el ser humano viene del mono, alguns del chimpancé, pensaram que o o de ser algún humano animal. vem do macaco, do chimpanzé ou de algum Miren animal. ustedes, es Mas que vejam vocês, es un é cuerpo que animal por é um causa de corpo la caída animal del por ser causa humano da en el queda huerto del Edén, do ser humano no jardim do Éden, un animal, onde la serpiente, um animal, a serpente, enganou Eva que de ahí e en ocasionou que daí em diante adelante, humanos vinieran os seres humanos viessem em um corpo animal y con un espíritu del mundo, e com um espírito do mundo, ese o espíritu qual animal é o espírito animal que recibía la
generación que aquella recebia de la serpiente. aquela geração da serpente. Y ahora, E vean agora, ustedes vejam cómo el vocês ser humano ha estado recibiendo como o ser humano esteve recebendo tanto um corpo animal como del um mundo espírito animal, do mundo, um espírito pero animal, inteligente, porque mas es la clase de inteligente, espíritu porque que é o tenía tipo de la espírito serpiente, que a serpente tinha, el cual o qual estaba inclinado al mal. estava Y inclinado por ao eso, mal. Cristo E por dijo, isso, es necesario Cristo disse: é necessário nascer de novo y del Espíritu. da água ¿Para qué? e do Espírito. Para entrar Para quê? al reino Para entrar de Dios. ao reino de Deus. Cuando la persona nace en Quando a esta pessoa tierra, nasce nessa terra, no nasce en el reino de Dios. Nace não no en reino el de Deus, reino nasce del no enemigo reino de Dios. do inimigo Porque de Deus. El diablo es el príncipe Porque o deste diabo é o mundo, príncipe y el diablo deste es el mundo. príncipe. E o diabo é o dos ares. príncipe dos ares. Ahora, por Agora, medio del nuevo nacimiento, através do novo recibimos nascimento, un espíritu recebemos um espírito de la sexta do céu, dimensión. da sexta La dimensão, clase de espíritu que o Dios tipo de espírito ordenó desde que antes da Deus fundación del mundo ordenou para desde los antes da hijos fundação do mundo e para hijas os de Deus. filhos e filhas de Deus. y E en el día postrero, o sea, el séptimo milenio, no último dia, ou seja, o sétimo milênio, receberemos un cuerpo nuevo, um corpo no novo, animal, não sino um corpo animal, espiritual, mas celestial, espiritual, glorificado, celestial, glorificado, incorruptible, imortal, incorruptível e eterno. Y ese es el cuerpo que Dios E esse é o predestinó corpo que para Deus cada uno de sus predestinou hijos para desde cada um dos seus antes de la filhos fundación del desde mundo. antes da fundação do mundo. Y por eso en este tiempo final E por isso, neste tempo aparecerán en final, este planeta Tierra aparecerão neste planeta Terra milhões de seres humanos en esos que cuerpos ressuscitarão inmortales e nesses incorruptíveis, corpos imortais, incorruptíveis e glorificados, celestiais, y los que estamos vivos e seremos transformados os que estamos y vivos también seremos estaremos transformados e também estaremos esa clase de cuerpo eterno, nesse tipo de corpo incorruptible, eterno, celestial incorruptível, celestial y glorificado. e Y glorificado. así es como E los assim hijos e hijas de Dios é son los como os descendientes filhos de e filhas de Deus, que são os descendentes de llegarán Deus, a la adopción chegarão de à hijos adoção e hijas de de Dios filhos en este e tiempo filhas de Deus neste habrá tempo final. E una haverá manifestación poderosa uma en manifestação esta tierra poderosa del poder nessa divino. terra do en la poder manifestación divino, gloriosa na manifestação hijos gloriosa e hijas dos de Deus, filhos e filhas de cuerpos Deus, em eternos, corpos donde estaremos eternos, con todo onde estaremos poder com divino todo o manifestado poder divino en nuestra manifestado alma, nuestro espíritu em nossa y alma, nuestro cuerpo nosso eterno que espírito hemos e de tener. nosso corpo eterno que teremos. Dice San Pablo De São Paulo, que se siembra en debilidad, que Ou seja, se este semeia em corpo fraqueza, ou seja, pero se neste resucitará corpo fraco, mas em poder. se ressuscitará em poder. y ahí en ese nuevo cuerpo E aí, nesse estará el novo poder corpo, divino manifestado estará o poder en divino toda manifestado su plenitud. em toda a sua Y así plenitud. estará la familia de Dios, la casa E de Dios, assim, los hijos a y hijas família de Dios, Deus, a casa de Deus, os filhos e filhas de Deus estarão reunidos no último dia com corpos eternos e glorificados y semejanza à de imagem nuestro amado e semelhança Señor do Jesucristo. nosso amado Por Senhor eso es Jesus que para este Cristo. tiempo final, Por isso é que para envia este seus tempo ángeles, final, Jesus Cristo que são envia os seus anjos, los que espíritus são ministeriales de Moisés os y Elías, espíritos ministeriais de Moisés e Elias, en su ángel manifestados em seu anjo mensageiro, chamando e juntando os seus escolhidos, que têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo, seus escolhidos entre os gentios e em seguida os escolhidos do povo hebreu. com grande voz de trompeta, Com grande voz de trombeta, com a grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, vem los ministerios
os ministérios de Moisés e Elias manifestados no anjo de Jesus Cristo, no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. E estariam estes ministérios no meio da igreja de Jesus Cristo? O que foi que viu o profeta Zacarias nesta visão ou sonho que o anjo mostrou a Zacarias? Pois lhe mostrou, diz, vamos ver o que mostrou, capítulo 4 de Zacarias, versículo 1 em diante. Tornou o anjo que falava comigo e me despertou como a um homem que é despertado do seu sono. E me perguntou, o que vês? Respondi, olho e vejo um castiçal todo de ouro e um vaso de azeite em cima, com 7 lâmpadas, e há 7 canudos que se unem às lâmpadas que estão em cima dele. Junto a ele, há 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. E então perguntei ao anjo que falava comigo, Senhor meu, o que é isto? Respondeu-me o anjo que falava comigo, não sabes tu o que isto é? Eu disse, não, Senhor meu. Então ele me disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel serás uma campina. Então ele trará a pedra angular em meio a aclamações, graça a ela. Veio de novo a minha palavra do Senhor. As mãos de Zorobabel lançaram o fundamento dessa casa. Também as suas mãos a acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. Quem despreza o dia das coisas pequenas, estes se alegrarão, vendo o prumo na mão de Zorobabel. São estes os 7 olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Ou seja, estas 7 lâmpadas acesas, que também são os 7 olhos que aparecem em Zacarias capítulo 3, versículo 9, onde diz, vamos ver, versículo 3, vamos ler de 8 ao 9, vede, ouve Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, os quais são homens de presságio das coisas vindouras. Eu farei vir o meu servo o renovo. Vede aqui a pedra que pus diante de Josué, sobre essa pedra única estão 7 olhos. Eu esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará o seu companheiro para debaixo da videira e para debaixo da figueira. E esse dia é o 7º milênio. Esse dia diante do Senhor é o 7º milênio, onde Deus tirará da terra o pecado. Continua dizendo,
Zacarias, capítulo 4, versículo 11 ao 14. Então perguntei ao anjo, o que são essas duas oliveiras à direita e à esquerda do castiçal? Novamente lhe perguntei, o que são aqueles dois raminhos de oliveira que estão junto aos dois tubos de ouro e que vertem de si azeite dourado? Respondeu-me ele, não sabes o que é isto? Eu disse, não, meu senhor. Então ele disse, estes são os dois ungidos que assistem diante do Senhor de toda a terra. E onde estão? Estão de um lado e do outro lado do castiçal de ouro. E o castiçal de ouro se encontra no templo. E agora, tudo isso representa a igreja do Senhor Jesus Cristo, a qual esteve sendo construído 7 olhos. São os 7 anjos mensageiros, onde esteve o Espírito de Cristo. O castiçal com as 7 lâmpadas é a igreja de Jesus Cristo. As 7 lâmpadas são as 7 eras, as 7 mechas, as 7 chamas acesas do castiçal são os 7 anjos de Deus acesos pelo Espírito Santo e o azeite como ouro é o Espírito Santo. E agora, as 2 árvores de oliveira e os 2 ramos de oliveira são os 2 ungidos. E agora, para o tempo final, o Espírito Santo estará manifestado onde? Nas 2 oliveiras, que são os 2 ministérios proféticos de Moisés e Elias, prometidos para o último dia. Por isso, em Apocalipse capítulo 15, aparecem os 2 ungidos, diz assim, Apocalipse 11:3, e darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidos de silício. Essas são as 2 oliveiras e os 2 candeeiros que estão diante do Senhor de toda a terra. Aqui aparecem novamente em Apocalipse capítulo 11, porque estes são os ministérios de Moisés e Elias se repetindo no último dia, no anjo do Senhor Jesus Cristo. Aí temos as 2 oliveiras e os 2 castiçais de ouro no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. Onde estavam as 2 oliveiras cobertas de ouro que o rei Salomão construiu? E estava no lugar santíssimo, no templo que Salomão construiu. E no lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, que é a sua igreja, aí estarão as 2 oliveiras e os 2 castiçais, que são os ministérios de Moisés e Elias, prometidos para este tempo final, na vinda do Filho do Homem com seus anjos. Porque o Filho do Homem com seus anjos vem à sua igreja, ao lugar santíssimo do seu templo, ou seja, a era da pedra angular, e aí manifesta os ministérios de Moisés por 2ª vez, de Elias por 5ª vez e de Jesus por 2ª vez. No cumprimento do 7º selo, no cumprimento da vinda do anjo que era muito diferente aos demais, que é a vinda da palavra encarnada em um homem, como o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse capítulo 19. E nesse homem estarão estes 3 grandes ministérios, sendo manifestados pelo Espírito Santo, por Jesus Cristo em Espírito Santo, manifestado em seu anjo mensageiro. E assim é como Cristo estará manifestado, chamando e juntando os seus escolhidos neste tempo final.
manifestando os ministérios de Moisés e Elias, porque diz, e enviará os seus anjos com grande voz de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos. São Mateus capítulo 24, versículo 31. E para a colheita do trigo e do joio, enviará também o Filho do Homem a quem? Aos seus anjos, diz São Mateus capítulo 13, versículo 30 ao 43. E isso é o que neste tempo final estará sendo visto no meio da Igreja de Jesus Cristo na era da pedra angular. E isso é o sétimo selo e o Espírito de Moisés e Elias manifestados no tempo final na Igreja do Senhor Jesus Cristo. É a vinda do Filho do Homem com seus anjos, manifestando através de carne humana, através de seu anjo mensageiro, os ministérios de Moisés pela segunda vez, de Elias por quinta vez e de Jesus por segunda vez. Mas o anjo de Jesus Cristo não é o Senhor Jesus Cristo, por isso não recebeu a adoração que João queria oferecer. E lhe disse, não faças, adora a Deus. E onde estariam os filhos e filhas de Deus, que no tempo final, no último dia, estariam vendo o sétimo selo, e estariam vendo e recebendo o Espírito ministerial de Moisés e Elias, manifestados, soando a trombeta final, grande voz de trombeta? Pois aqui estamos na América Latina e no Caribe, recebendo as bênçãos de Cristo prometidas para este tempo final. Era no Ocidente, na América Latina e no Caribe, onde veríamos o sétimo selo sendo aberto com relação ao seu cumprimento e também com relação ao significado ou conteúdo desse sétimo selo, e também os ministérios de Moisés e Elias seriam revelados na América Latina e no Caribe. Porque é na América Latina e no Caribe que o lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo está sendo construído com seres humanos, com filhos e filhas de Deus. O sétimo selo e o Espírito de Moisés e Elias, os quais apareceram também no monte da transfiguração, na visão da vinda do Filho do Homem em seu reino com os seus anjos. E aqui estamos no último dia, onde estão se materializando as coisas que foram vistas no Monte da Transfiguração e todas as que foram profetizadas para a vinda do Filho do Homem com seus anjos no último dia. Pelo qual damos graças a Jesus Cristo ao colocar esta bênção tão grande na América Latina e no Caribe para os latino-americanos e caribenhos. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês, dando-lhes o testemunho do sétimo selo e o Espírito de Moisés e Elias. Que as bênçãos de Jesus Cristo, anjo do pacto, sejam sobre cada um de vocês e sobre mim também, e em breve todos sejamos transformados e levados à ceia das bodas do Cordeiro no céu.